A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus Todo-Poderoso. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação espiritual para todos aqueles que assistem e acompanham o canal Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, hoje eu vim falar com vocês sobre sensibilidade espiritual. Tem pessoas, meus amados, que são mais sensíveis ao mundo espiritual. Essas pessoas, elas sofrem ataques, elas sofrem com ambientes oprimidos, elas sofrem quando estão próximas de pessoas carregadas, pessoas que estão atormentadas pelo maligno, pessoas que estão até mesmo com apatia emocional, física, psicológica e principalmente espiritual. Vou deixar a primeira palavra de Deus aqui, vou trazer um respaldo bíblico, porque tudo que a gente tem que falar, a gente tem que trazer através da iluminação da palavra do Senhor. O livro de 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, nos diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu vou ler de novo aqui então a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Para dar complementação a esta palavra, vamos lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 20. Carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, que nos diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém, meus irmãos? Amados, tem pessoas que elas têm uma sensibilidade espiritual muito aflorada. Eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje. Deixa eu mostrar a câmera mais aqui, para ficar mais próximo de vocês. Meus irmãos, a minha lavanderia, ela tem uma parceria com uma empresa, que eu não posso citar o nome aqui por questão de ética, uma empresa ligada na área de saúde. E costumeiramente, assim, sempre, né, eu acompanho meu funcionário lá para buscar o material, para efetuar a limpeza. Então a gente pega e traz para a lavanderia, depois ela entregar. Então, de uns tempos para cá, assim, através da minha consagração com Deus, eu tenho me tornado uma pessoa muito sensível espiritualmente. E eu tenho percebido que quando eu chego neste local, até mesmo por questão de envolver com essa área de saúde, essa área que lida com vidas, que lida como se fosse para socorrer vidas. Porque essa área hospitalar, essa área que envolve esse âmbito de vida e morte, de trabalhar com recuperação de vidas, de salvação de vidas, essa é uma área que ela tem uma opressão muito maligna. Então hoje eu fui no local recolher as roupas e eu senti assim, no ambiente que eu estava, por ser um ambiente que trabalha nessa área com vidas, gente, eu senti um peso espiritual tão grande, mas tão grande, que assim, quando eu cheguei no local, eu já comecei a passar mal. E aquela opressão, aquela sensação ruim. E eu tenho percebido que, à medida que eu tenho me achegado mais próximo de Deus, através das orações, através mesmo das intercessões que eu oro pela vida das pessoas, e Deus tem se agradado disso. Então, como eu oro por muitas vidas, eu acabo enfrentando batalhas espirituais travadas com demônios de várias hierarquias do mundo das trevas. E Deus, ele nos capacita.
Ele nos capacita no mundo espiritual. Se a gente andar de forma correta e santa, nos santificando, Deus nos capacita para que venhamos crescer e estar de pé diante dessas batalhas e vencer o maligno. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Desde quando eu comecei o meu ministério de intercessão, até o atual momento que eu estou, suponhamos que aqui foi o início do meu ministério de interceder, de intercessão. E aqui está o meu atual. Então houve um progresso até eu chegar nesse ponto aqui, ó. Entendeu? Não é que Deus ele pega você do início e vai caminhando nesta posição. Deus vai fazendo assim, ó, a curva ascendente. Você vai crescendo, vai subindo, vai passando por luta, vai passando por batalha, vai passando por provação. E Deus vai te capacitando. Deus vai te dando mais autoridade no mundo espiritual. Deus vai te dando mais unção. O Espírito Santo vai te capacitando. Só que uma dessas consequências é que você se torna mais sensível no mundo espiritual. Então tem certos lugares que eu vou, que eu sinto uma opressão maior. Às vezes não é nem um ataque do maligno, é mesmo a perturbação espiritual que há no ambiente. Então à medida que você se torna mais sensível no mundo espiritual, você sente a vibração das pessoas, você sente ali a carga negativa, o peso, a opressão em cima delas, a opressão que há no ambiente onde as pessoas estão. E meus amados, a pessoa que ela tem essa sensibilidade espiritual, ainda mais que ela vai se aguçando, isso tem hora que se torna até um certo incômodo. Ela se torna um certo incômodo porque é algo que você não controla. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos, eu estou aqui na minha lavanderia. Aqui é um local de oração que eu intercedo por vidas. Então eu creio e eu sinto a presença de anjos de Deus circulando neste lugar. Porque é um local consagrado. Se você está num local que você evita palavrões, xingamentos, evita certas atitudes mundanas, como escutar música secular, parar de ver televisão, parar de entrar com o mundanismo, porque a minha lavanderia, gente, graças a Deus, é um lugar de santificação. Então aqui, pelos olhos da fé, eu vejo anjos passeando aqui, porque é um local santificado. E tem pessoas que já entraram aqui com a sensibilidade também, que não são nem evangélicas. Então tem pessoas que não são evangélicas, mas têm uma espiritualidade aflorada, que já falaram isso comigo, já falaram assim, ou Wellington, ou Lucena, porque tem muitas pessoas que me chamam até de Lucena. Já falaram assim, eu sinto uma paz tão grande nessa lavanderia sua, uma paz tão grande. Aí eu falo, né? Aí eu tenho umas pessoas que sabem que eu intercedo, que eu sou evangélico, que eu sou cristão e intercedo. Aí eu falo, não, é porque esse local aqui ele é consagrado, é um local que eu gosto de orar, é um local que eu faço as minhas intercessões, eu tenho clamado a presença dos anjos de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Espírito Santo. Então, para vocês verem que tem pessoas que são, elas têm uma espiritualidade, não estão na presença de Deus, mas elas conseguem sentir. Por isso que a Bíblia fala que o homem natural, quando fala o homem natural, não é questão só de ser crente, de estar no mundo. É até mesmo aqueles que não são sensíveis ao mundo espiritual. Mas tem pessoas, gente, que estão, por exemplo, eu conheço espíritas que enxergam o mundo espiritual. Eles enxergam o mundo espiritual não como nós que estamos na presença de Deus, assim que somos evangélicos, porque nós seguimos a Bíblia. Geralmente os espíritas, eles enxergam a dimensão espiritual ou sentem a dimensão espiritual, porém eles seguem aquelas doutrinas de demônios, vamos dizer assim. São doutrinas de demônios, porém têm a visão espiritual aberta, porém para o maligno. Eles não conseguem ter um alcance espiritual tão grande igual um servo de Deus. Uma pessoa que ela é um servo de Deus, tem uma visão espiritual aberta, porém está seguindo o quê? A palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E meus amados, então quando eu fui nesse lugar, eu senti uma opressão tão grande,
Mas eu não vou dizer que não é nem por conta das pessoas, é até por questão mesmo da área que eles atuam, que é uma área que envolve acidente, que envolve resgate de pessoas, essa área, vamos dizer assim, hospitalar. Entendeu, meus irmãos? Então, eu lembro que quando eu era mais novo, eu sempre gostei de estudar, algumas pessoas falavam assim, ô varão, você é um rapaz tão inteligente, por que você não faz faculdade de medicina para se tornar médico? Gente, eu vou ser sincero, eu nunca gostei de hospital. Nunca gostei, nunca gostei. Eu nunca me vi trabalhando como médico. Assim, e como Deus conhece o coração, Deus me direcionou para quê? Para seguir essa carreira que eu sou hoje, administrador. Já pensei até em fazer direito quando era novo. Eu tinha uma vontade de ser juiz, de ser promotor. Só que Deus é tão sábio, Deus é tão perfeito, que muitos advogados, eles mentem. Eu tenho contato com advogados e eu sei que até para defender causas, eles mentem demais. Tem advogados que eu conheço que usam até a Bíblia para defender os seus clientes, os réus. E, amados, eu não gosto de mentira. Não gosto, odeio, abomino a mentira. Abomino a mentira. E eu não estou dizendo todos. Não estou falando aqui que todo advogado é mentiroso. Não é isso que está saindo da minha boca. Só que alguns contatos que eu tenho com amigos e colegas que são dessa profissão, eles já falaram para mim que eles conhecem advogados que usam sim da mentira para ganhar, ainda mais sabem que as leis possuem brechas, para ganhar uma causa. Então por isso que a gente vê que muitas vezes a justiça terrena ela tem falhas. E que mesmo que se diz que é justiça, ela não pratica a mesma justiça de Deus. Até por conta dessas brechas que há nas leis. Então, meus amados, essa justiça nossa terrena, ela não é perfeita. A justiça de Deus é perfeita. Deus é perfeito, a justiça dele é perfeita. Mas a justiça terrena, muitas vezes, ela nos socorre. Mas a maioria das vezes ela é imperfeita, ela é imparcial. Haja visto o que a gente vê no mundo, né? O que acontece aí na sociedade. E meus irmãos, outra coisa que eu tenho que falar com vocês, sobre essa questão da pessoa ser sensível ao mundo espiritual, não fugindo muito ao tema igual eu falei agora. Então tem pessoas sim, meus irmãos, que elas são sensíveis espiritualmente. Elas são sensíveis e eu creio que essas pessoas que elas têm uma sensibilidade. Às vezes a pessoa está na presença de Deus, ela é sensível espiritualmente, mas ela não tem os dons. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se você é sensível espiritualmente, é evangélico, é cristão, é filho de Deus e não tem os dons, busque e continue insistindo, porque Deus vai capacitá-los. Deus vai conceder, o Espírito Santo vai conceder os dons espirituais, porque é um dos requisitos para a pessoa ter os dons, essa questão de ser sensível. Gente, quantas vezes, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, para vocês verem essa questão da pessoa ser sensível no mundo espiritual. Quando eu era criança, lá para adolescente, um pré-adolescente, vamos dizer assim, lá na minha cidade, Pedra Azul, eu lembro, meus amados, que tinha uma festa que chamava Micarazu. É como se fosse um carnaval fora de época. E eu creio que hoje não existe essa festa mais por lá. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, que estava naquela época da escola, né, no ensino fundamental, acho que era a partir da sexta, sétima série, antes de ingressar no ensino médio, eu lembro que a festa mais aguardada do ano que tinha era essa tal de Micarazu, a micareta. A Micarazu, esses carnavais fora de época. Aí no meio do ano a cidade parava 3 dias para curtir. Chegava muita gente de fora e tinha aquela venda de abadás, tinha aquela procura enorme por pessoas que queriam, né, frequentar. Havia bastante gente até outros estados para frequentar e pegava bem na época das férias.
Aí, meus amados, eu lembro, às vezes eu até fazia plano, mas não tinha aquela empolgação. Eu sempre fui uma criança que era meio esquisita, vamos dizer assim. Já tinha aquela predisposição de não seguir a manada, de não seguir, de sempre andar na contramão. Enquanto todo mundo estava andando naquele tipo de mão, eu ia na contramão. Ou seja, já é o agir de Deus na minha vida desde criança. Deus me mostrando que Ele tinha um trabalhar comigo. Eu lembro que todo mundo tinha aquela empolgação de ir. Só que, gente, eu lembro que eu tentei ir umas 2 vezes. Não no mesmo ano, mas assim... Não no mesmo ano, né? Mas em outras ocasiões. E todas as vezes que eu ia, eu passava mal. Eu me sentia sufocado naquele local. Porque eu fui entender depois que é como se fosse é como se fosse essa sensibilidade espiritual que eu estou falando para vocês, que o ambiente de festa, gente, ele é um ambiente altamente carregado. Eu vou ser sincero, eu não gosto de ir em lugares com altas aglomerações, ainda mais se for festivo. Não estou dizendo que eu sou melhor que as pessoas, não é isso. É porque a minha sensibilidade espiritual ela é muito alta. Ela tem se tornado mais alta. Não vou dizer que sempre foi alta, mas de uns tempos para cá tem se tornado mais alta. Então quando eu vou a lugares que tem lugares festivos com alta aglomeração de pessoas, que tem ali alto consumo de álcool, o alto consumo de bebida alcoólica, um alto consumo de cigarro, né? Ou até mesmo se tiver drogas escondidas, só de eu estar num ambiente daquilo, aquilo já me afeta, eu já começo a sentir aquela opressão. E nós sabemos que os demônios, essas obras da carne, isso atrai espíritos malignos. Então, às vezes, só de eu estar num lugar assim, eu já começo a me passar mal. Eu já vejo que aquele lugar ali não é para mim. É por isso que a Bíblia fala que tem certos lugares que não convém, né? Igual a palavra de Deus fala, que relação entre a luz e as trevas? Que relação há entre os filhos da luz e as trevas? Não há nenhuma. Então tem certos lugares que tipo assim, a Bíblia fala, nem tudo me é lícito, nem tudo não me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, já diz isso. O que um cristão que ele é nascido de novo, ele busca um relacionamento com Deus, o que às vezes um cristão ele tem que frequentar um lugar que ele sabe que não é para ele? Então, para vocês verem como é que acontece, eu tenho buscado de Deus e tenho me santificado de cada vez mais para se aproximar de Deus, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. E hoje não precisa nem eu ir num lugar desse, porque a própria sensibilidade espiritual que eu tenho, quando eu vou num lugar desse que eu vejo que está acontecendo ali, né, um festival de bebidice, de bebidas alcoólicas, de cigarro, de droga, de lascívia. Então, às vezes, você se aproxima de um lugar desse, a sensibilidade espiritual da pessoa, que a pessoa às vezes já tem, mas ela aproxima, então ela já sente aquela carga negativa e isso começa a incomodar. Igual eu estava falando com os irmãos aí. Então, quando eu fui, e uma vez eu até me atrevi a comprar, na época, quando eu era criança, né? Eu até me atrevi a comprar um abadá para ir, mas na hora eu desisti. Na hora eu desisti porque eu fui, mas eu senti tão mal, eu senti aquela coisa ruim. E eu falei, não, isso não é para mim. Aí o que eu fazia? Eu ia para minha casa e ficava dormindo. Eu ia dormir cedo, eu escutava lá de minha casa o barulho, a festividade na minha cidade, as bandas e tal, mas eu ficava na minha casa dormindo porque, né, o barulho vinha até meus ouvidos, mas espiritualmente eu me sentia muito, muito incomodado. Então, meus amados, tem certos lugares que eu vou, eu já entrei em casa, gente, eu já entrei em casa, às vezes tem gente que já entrou em contato comigo, né, e falou assim, ô Lucena, eu solicito sua presença aqui para você fazer um orçamento de uma peça ou de uma certa quantidade de roupa. Gente, eu já entrei, aí quando eu vou no lugar, tem casa que eu já entrei, que eu senti as pontadas, um monte de agulhada, aquela dor de cabeça repentina. Por quê? Porque isso é um ataque das trevas, é um contra-ataque do maligno. Outra coisa que já aconteceu comigo também, eu creio que muitos irmãos irão se identificar, é às vezes você orar ou você interceder por uma pessoa,
Ou então você jejuar por uma pessoa e você começar a sentir aquele mal-estar, aquela vontade aquela náusea, aquela vontade de provocar vômito. Isso é um ataque maligno. É um ataque satânico contra a vida da gente. Ou seja, é aquela sua sensibilidade espiritual que ela está tão aflorada que você sente. Vocês estão entendendo, meus amados? Então tem pessoas assim que são sensíveis espiritualmente. Mas mesmo assim, você tem uma vantagem quando você é sensível espiritualmente. A questão do discernimento de espírito. Gente, eu tenho uma certa facilidade para descobrir pessoas falsas, pessoas dissimuladas, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. Então, muitas das vezes, meus irmãos, porque tem gente que é tão falsa que você olha na cara da pessoa, ela tem hora que ela mente com aquela cara mais cínica. Ela vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. Porque eu já conheci pessoas que mentem na cara dura assim, ó. E graças a Deus, como a palavra de Deus fala que nada fica oculto, tudo fica revelado, né? Uma hora a verdade aparece. A pessoa mente na maior cara de pau. Assim, às vezes ela não demonstra na fisionomia, em algum movimento estranho do rosto, né? Mas tem gente que igual fala, é lobo travestida de ovelha. Tem gente que mente com a cara de pau. E quando você tem uma certa sensibilidade, você percebe quando a pessoa é sincera, quando a pessoa ela tem um coração assim, porque só Deus mesmo para conhecer o coração de cada um. Mas você não fica enganado, porque essa própria sensibilidade espiritual que você tem vai te mostrar as intenções da pessoa, vai mostrar muitas vezes o que a pessoa está querendo de você, qual é o objetivo dessa pessoa se aproximar de você. Então, meus amados, vamos ficar atentos, vamos buscar de Deus essa sensibilidade espiritual. Eu sei que muitos não têm, essa sensibilidade. Mas vamos buscar do Senhor. Eu creio que o Pai é todo poderoso, que a palavra fala, pedi, dar-se-vos-á. Aqueles que não têm medo de serem usados por Deus e de alcançarem um nível espiritual maior, eu creio que também vão adquirir essa sensibilidade. Vão adquirir sim essa sensibilidade porque o Pai é poderoso. E para fazer a obra de Deus, a gente tem que estar no Espírito. A gente tem que estar atento às orientações do Espírito Santo. Não pensem que aquela revelação que eu trouxe, que o Espírito Santo falou, né? Não verbalize. Isso veio para mim também, gente. Eu tenho agido de forma a não verbalizar aquilo que o Espírito Santo fala na minha mente. Por quê? Porque eu não quero, muitas vezes, comprar briga com o diabo, comprar briga com Satanás. Não porque eu tenho medo, mas gera desgaste. Como a gente é guerreiro, a gente tem que saber atacar na hora certa. Você já viu um ditado que fala que a gente não pode desperdiçar o cartucho da arma? Tem a hora certa de atacar, mas tem a hora certa de retroceder. Tem hora certa de você se defender, de atacar, de ir adiante. Nem todas as vezes você ataca, tem hora que você recua. Isso são táticas de batalha espiritual. Então Deus tem hora que fala assim com você, ó, meu filho, fique mais calado, fica mais na sua, vai seguindo as orientações do Espírito Santo. Muitas vezes não responde à afronta. Vocês estão entendendo? E até mesmo para Satanás não roubar a sua bênção. Então às vezes a gente tem que aprender a agir muitas vezes calado, não procurar ficar só em Deus, esperando Deus fazer justiça, ou Deus agir. Porque tem hora que a gente conta nossos planos, aí o anjo tenta vir com a bênção, mas Satanás tenta bloquear no segundo céu para a bênção ser atrapalhada. E quando você fala as suas bênçãos, os seus planos para pessoas invejosas, gente, você pode ter certeza que a pessoa às vezes ela não está no mesmo intento de felicidade que você. O que ela vai fazer? Espiritualmente ela vai lançar inveja. Porque a inveja que ela lança, ou até mesmo a palavra que ela solta, isso vai te atacar no mundo espiritual. Meus irmãos, antes de terminar o vídeo, sobre aquele ataque que eu recebi lá no meu computador,
Graças a Deus, é igual eu falei, não vou comentar muita coisa aqui, vou tentar até falar por alto. Porque aquele foi um ataque de bruxaria que eu recebi, por conta daquelas revelações que eu trouxe. Então a gente tem que vigiar muito, nós estamos nos últimos dias, e Satanás está com muita fúria. Ele tem os agentes dele, que agem secretamente, às vezes até no meio cristão. E outra coisa, meus irmãos, Deus até falou comigo, não mostre certas particularidades da sua casa, da sua lavanderia, porque tem hora que tem pessoas que ela está aqui, ó, ela enxerga o que tem em sua casa e através de uma tela de computador, de uma tela de celular, ela está lançando palavras de encantamento. E se você tiver uma brecha, meus amados, se você tiver brecha no mundo espiritual, o contra-ataque vem forte. Às vezes, mesmo não tendo, vem. Mas se tiver, o ataque vem para derrubar. Então vamos ficar mais calados, vamos ficar mais vigilantes, vamos dizer assim. Está recebendo um ataque, seja de um filho das trevas ou do próprio Satanás? Se cale, peça orientação a Deus, vença o diabo na palavra, não vença batendo boca, não vença indo lá, né, na pessoa e confrontando, agindo de forma carnal. Vamos ser espirituais, porque o Senhor Jesus, ele vai resgatar pessoas espirituais. Por isso que a palavra de Deus fala, né? Quando o Senhor Jesus confrontou Nicodemos, porque Nicodemos, o que ele falou? Mestre, o que é necessário? Vamos lá no Evangelho de João. O que é necessário para que eu alcance a salvação? Aí o que o Senhor Jesus disse a Nicodemos? Falou que aqui, ó, presta atenção. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 5, o Senhor Jesus falou. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós temos que nascer do Espírito, meus irmãos. Nós temos que nascer de novo, converter verdadeiramente, deixar o Espírito Santo de Deus atuar na nossa vida. Meus amados, esta é a mensagem maravilhosa que eu deixo para vocês sobre a sensibilidade espiritual. Eu vou interceder agora e eu peço a vocês que continuem orando por mim, para que eu seja revestido no mundo espiritual, que vocês possam crescer cada dia mais na presença do Senhor Jesus Cristo, porque estamos aproximando da reta final da igreja. Muitos ataques virão, vocês podem ter certeza disso. Nós temos que nos preparar, nós devemos estar cada vez mais vigilantes, alicerçando sempre, na palavra de Deus. Lembrem como o Senhor Jesus Cristo, ele confrontou Satanás. Todas as vezes lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus encontrou com Satanás no deserto, o Senhor Jesus sempre combatia Satanás na palavra. O diabo, o que ele fez, né? Ele tentou usar a palavra também para atacar o Senhor Jesus. Ele falava: se tu és o Filho de Deus, lança-te ali abaixo deste monte, porque fala que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropeces com teu pé em pedra. O que o Senhor Jesus falou? Na palavra também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo atacou Satanás na palavra. Então vocês que estão sendo perseguidos, principalmente aqui na plataforma, às vezes vocês estão quietos no seu canto, vem lá um filho das trevas atacar, usem a palavra de Deus, não bata a boca, entendeu? Não bata a boca, não age com persuasão humana, usa a palavra de Deus, que a gente vence o maligno. E o Senhor Jesus não é mentiroso, ele falou: a palavra de Deus é a espada do Espírito. O que está escrito lá em Efésios? Vamos ver? Eu já sei de cor, né? Efésios capítulo 6, versículo
10 em diante, mas vamos ver o que fala lá, ó. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é uma espada de ataque. Toda a armadura é de defesa, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho da paz. Porém, a única arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente combate Satanás com a palavra de Deus. Meus amados, um beijão para vocês. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.